Encarceradas, do Grupo Recorte de Teatro, está de volta com apresentações no Teatro do Cuca, dentro do projeto Feira Tem Teatro. Esse projeto muito legal. Falamos aqui, inclusive, na semana passada com o Giovanni Mascarenhas, né? Sobre os projetos teatrais de Feira de Santana. E a gente está recebendo hoje aqui a atriz Carol Akos, que veio veio representando, o elenco da peça. Carol, muito bom tê-la aqui conosco, muito bom recebê-la aqui. E eu queria que você falasse um pouco, né, sobre mais essa temporada, se assim podemos chamar, de apresentações do Encarceradas, que é um espetáculo que já tem algum tempo. Quanto tempo já de Encarceradas? Bom dia. Bom dia, ouvintes, bom dia, Paula, bom dia, Fernando. É um espetáculo que, na verdade, já tem 9 anos. 9 anos? Ano que vem a gente completa rápido, 10 anos. Outro dia, Realmente, o tempo passa rápido. E, assim, é um espetáculo que já passou por diversos festivais, já foi indicado ao Prêmio Braskem, da categoria de melhor espetáculo interior do Nordeste, né, da Bahia. Então, assim, é com muita felicidade que a gente tá voltando, né? Porque teve a pandemia e aí nisso foram 4 anos sem o espetáculo voltar aos palcos. A gente fez um projeto online nesse período, mas a gente sabe que não é a mesma coisa. A gente tá ali com o público pertinho. Então, assim, a gente tá muito feliz em estar voltando nessa curta temporada. Então, muita gente já assistiu, quer assistir de novo, e tem gente que nunca assistiu, né? Então, assim, a expectativa tá bem alta. E hoje é o último dia, já vou logo falando que é o último dia. Bom, para quem não conhece Encarceradas, queria que você falasse um pouco, claro, sem dar tanto spoiler assim, mas falar um pouco sobre o texto em si, o que é que consiste a peça. E o próprio nome já é totalmente instigante, né? Encarceradas, né? Retrata justamente mulheres encarceradas, né? Exatamente. Muitas vezes quando a gente fala de presídio, na cabeça da gente lembra logo o presídio masculino. Muitas vezes a gente não lembra que existe também mulheres presas. E aí foi justamente por conta dessa ideia do diretor, que é Fernando Souza, que ele é autor e diretor do texto. Ele começou essa pesquisa e depois lançou, né, para um grupo, né, que eram as alunas dele, e aí ele já tinha a pesquisa encaminhada. Foram um total 2 anos de pesquisa e em 2014 estreou o espetáculo. E o que é o espetáculo? Então a ideia justamente é essa, né? Já que a gente muitas vezes não lembra que existem mulheres presas, justamente por causa desse abandono. Então, muitas mulheres, mais de 75% das mulheres que estão presas hoje, é sempre por conta de uma figura masculina. Então, é o marido, é o filho, é o irmão. Então, muitas vezes, a mãe, a polícia chega em casa, a mãe que assume a droga do filho. Então, são diversas situações que acontecem que levam a mulher para o crime. E aí, a ideia do espetáculo é justamente essa. A gente não faz apologia ao crime, não está dizendo que existem só mulheres inocentes ali. A ideia não é essa. A gente faz esse recorte social para dar visibilidade justamente a essas mulheres que muitas vezes são esquecidas. E a construção desses personagens, o laboratório, né? Como é que foi esse processo, né, para vocês? Claro, a gente tem o presídio aqui em Feira de Santana, não sei se vocês tiveram acesso. Como é que foi esse momento de construção das personagens? Porque falar de algo que realmente existe aumenta a responsabilidade e, ao mesmo tempo, você meio que, quando vai ter contato com essas mulheres, pode pegar elemento de um, elemento da outra, e você ter uma verdade muito grande naquele personagem, né? Sim, a gente chegou aí o presídio, a gente teve contato com o psicólogo do presídio, agentes penitenciários, então, inclusive a gente fez essa devolutiva para elas, que foi um momento muito marcante em 2016, quando a gente voltou ao presídio e fizemos um espetáculo, o espetáculo lá. Então, a gente, nesse período, né, de 2 anos da pesquisa, a gente visitou, né, teve contato com algumas. Por exemplo, tem uma agente penitenciária, né, no elenco, no espetáculo, uma personagem. E, por exemplo, no local da revista, só ela e o diretor puderam ter acesso. Onde faz a revista, né, dentro do presídio. E a gente teve esse momento, e aí quando foi depois a gente entrando em contato com outro, a gente conseguiu apresentar, porque é muito fácil, né, pra gente chegar a fazer esse recorte, beber daquela fonte e depois simplesmente apresentar no palco para um público aberto, espontâneo,
mas a gente também queria saber qual era a opinião delas. E, assim, foi um momento muito marcante, assim, até na minha carreira enquanto atriz também. Eu chorei feito um bebê no final do espetáculo. Eu uso óculos, né? E aí, na época, eu não usava lente. Quando acabou o espetáculo, a primeira coisa que eu fiz foi botar o óculos pra olhar pra elas. E, assim, a energia que a gente sentia era completamente diferente de apresentar no teatro. Poxa, porque legal. é aquela ideia de, quando acabou o espetáculo, a gente tava voltando pras nossas casas, voltando pro trabalho, seguindo nossa vida normalmente, mas elas não. Estavam vivendo exatamente a realidade que vocês estavam retratando, né? Exatamente. E assim, elas assim, chorando de um lado e elas chorando do outro. Então foi um momento assim muito feliz pra gente em poder estar lá para dar essa devolutiva. E em relação ao laboratório, teve essa parte, mas também a partir de algumas coisas a gente vai buscando, né? A gente vai lendo, a gente vai assistindo muita coisa e vai retratando ali de acordo com a orientação do diretor das construções das personagens e vai construindo ali de acordo, né, com a personalidade de cada personagem. Então, e é uma pesquisa constante. Porque a gente vai ali, pega uma coisa, vê uma coisa interessante, já vai incluindo na personagem. E isso vai agregando cada vez mais ao espetáculo. Eu, particularmente, adoro fazer minha personagem, eu me divirto muito. E, assim, são 9 anos fazendo espetáculo e é histórias que a gente construiu há um tempo atrás, mas é algo que se repete ainda com muita frequência, infelizmente. Olha que feedback legal que eu recebo aqui do Silvio Macharles. Ele hoje é advogado, né? Até perguntei, tá nas duas funções que o estatuto da OAB não permite, mas por muito tempo foi policial penal. E falando aqui, ó, ele é um ouvinte diário do programa, né? Sempre tá participando com a gente aqui do programa, interagindo, é um torcedor do nosso programa, podemos dizer assim. E ele fala: esse espetáculo é uma obra de arte do Grupo Recorte de Teatro. Muitas vezes, quase sempre, as mulheres encarceradas são as invisíveis entre os esquecidos. Ele hoje está só advogando, mas por muito tempo foi policial penal. E manda um abraço ao diretor Fernando e todo o grupo de teatro. Então, é um feedback que vem de quem conhece muito de perto essa realidade, por ter trabalhado tanto tempo como policial penal. Ou seja, talvez isso aqui seja um dos mais importantes feedbacks que vocês recebam, né? Como das próprias encarceradas também, ao ter acesso ao texto de vocês. É algo que vocês sentem também tipo, a gente tá no caminho certo, pessoal. De lá de dentro diz que é mais ou menos por aí. Exatamente. Então, assim, quando a gente fez essa pesquisa, foi como você falou, né? A responsabilidade é muito grande quando a gente vai falar de algo que realmente que existe, falar de pessoas que realmente existem. Então, assim, a gente sempre teve esse cuidado, até porque a linha do Grupo Recorte Teatro é justamente fazer esses recortes sociais. Então, é aproximar ao máximo da realidade. Então, a gente tem que ter esse muito cuidado no período da pesquisa. E, assim, desde quando o espetáculo estreou, sempre vem algumas figuras que estão ligadas a essa realidade. A gente fica muito feliz quando a gente vê e recebe esse feedback. É assim, com muita felicidade que a gente ouve, que fala, realmente, a gente está no caminho certo. Bom, o espetáculo está de volta. Eu queria que você falasse onde, como comprar ingresso, qual o horário, as pessoas que estão ouvindo e assistindo a gente também pela internet agora, como é que elas podem adquirir o ingresso. Lembrando que última chance, né? Exatamente, última chance. Provavelmente só entra em cartaz ano que vem. Então, assim, hoje, no Teatro do Cuca, às 20 horas. Então, quem quiser já pode adquirir os ingressos pelo Simpla, é só pesquisar lá, Espetáculo Encarceradas, que já consegue ter acesso. Ou você chega mais cedo, que a gente também está disponibilizando ali na bilheteria, a partir das 18 horas. Já pode estar comprando, adquirindo seus ingressos. O valor do ingresso? R$30 inteira e 15,5. Pois é, então vale a pena demais. Grupo 100% Feirense? 100% feliz. Olha que legal. Como a gente tem gente boa aqui em Feira de Santana. Como a gente tem talentos aqui em Feira de Santana, viu? Muito bom tê-la aqui conosco, viu, Carol? Quero agradecer a disponibilidade de vir bater esse papo com a gente. Parabenizar, né, por mais uma temporada de Encarcerados e pela luta do teatro de Feira de Santana, que eu sei que não é fácil. Falava com o Giovanni aqui na semana passada, né? Falei, rapaz, para ensaiar, todo mundo com vida profissional, além teatro, né? Porque a gente sabe que o teatro hoje ainda, vasta maioria das pessoas não conseguem viver tão somente dele, né? Muito mais uma coisa de apostar no sonho e numa realização pessoal do que como um meio de vida, mas ensaio e tudo mais para conseguir essa engrenagem funcionar não é fácil. Parabéns pela luta de vocês e obrigado pela presença aqui, viu?
Eu que agradeço o espaço, assim, é sempre importante pra gente, justamente por a gente não ter muitos incentivos, verbas, então, assim, toda ajuda é muito bem-vinda. E, assim, eu fico muito feliz em ter esse espaço pra gente estar falando do nosso trabalho, que a gente faz com tanto carinho. Então, assim, é muito bom estar aqui, eu agradeço muito. Maravilha, conversamos com a atriz Carol Acos, que veio falar pra gente sobre a peça Encarceradas, né? O espetáculo teatral que está de volta. E hoje é a última chance de assistir Encarcerados. Depois disso, provavelmente só mesmo no ano que vem. 7 horas e